E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, depois do episódio 8 de Hoshai no Sora, se você continua não gostando do anime, você tá assistindo ele errado, ou você tá assistindo alguma outra coisa no lugar. O episódio 8 de Hoshai no Sora, ele levanta muitas discussões importantes de novo, e a gente vai ver aí finalmente se desenvolver um pouco mais da drama do Yuta, né? Aquele menino que aparentemente gosta do Toma, a gente vai entender um pouco mais dos dramas dele aqui. E também a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre a vida e o background do Nao, que é aquele menino bastante quieto, né, de cabelo comprido, alto. Se eu não me engano, ele é o único canhoto ainda da equipe. E a gente vai conhecer um pouco mais da história do Nao também. Porque, pra você saber, aquela mãe que veio no episódio anterior reclamar das crianças terem ido pra um churrasco, ou dizer que esse churrasco era mentira, era a mãe do Nao. E depois a gente vai ficar sabendo que ela já se envolveu assim outras vezes com o clube e que não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Então a gente vê justamente o Nao em casa. Ele tá anotando algumas coisas no caderno dele, sobre os treinos e tudo mais. E a mãe dele entra no quarto reclamando sobre o clube de tênis e sobre o possível churrasco, dizendo que ele deveria estar se dedicando aos estudos porque ele já está no segundo ano e ele devia estar se preocupando em qual escola ele vai entrar depois. E ela chega a sugerir que ele abandone o clube, só que ele briga com ela, ele diz que ele não quer. Ela fala então de uma partida treino que ela foi assistir uma vez e que foi uma vergonha, que eles não ganharam nenhum set, só que ele tenta argumentar que agora a coisa é diferente, só que ela não ouve ele. Gente, que mulher insuportável! É sério, e ela age... Cara, isso é muito frustrante. Tu vê uma mãe dizendo para um filho fazer tudo do jeito que ela quer, como se aquilo tudo fosse pro bem dele. Pode até ser, as intenções até podem ser boas, mas os resultados não vão ser. Inclusive quando ela diz de forma intimidadora pro Nao que ela é a mãe dele e que ele tem que escutar ela, ele sai lá e deixa ela falando sozinha, dizendo que não foi ele que pediu por isso. Então a gente vê que o relacionamento deles é bem pesado, né? E a gente vai entender um pouco mais por quê, porque depois a gente vai ver que ela já se envolveu outras vezes com o clube de soft tênis. Em uma outra cena, os meninos vão ter as atividades do clube suspensas até segunda ordem durante uma semana, e eles vão descobrir que foi ela, né? Foi por uma reclamação dela por causa do churrasco. E a forma como os meninos falam, ela já andou fazendo coisas pra atrapalhar eles outras vezes. E é muito triste ver essa cena, porque o Nao, ele tá cabisbaixo e ele meio que se sente culpado por isso. O professor Sakurai tá conversando com o diretor da escola sobre a tal reclamação, né, do clube tá treinando num domingo. E o diretor fala, ele se mostra até preocupado com a situação do clube, porque ele diz que o professor Sakurai precisa fazer algo imediatamente, senão essa situação vai ficar incontrolável. E o professor Sakurai diz, ele entende que, por exemplo, suspender o clube, que é o que vai acontecer, é ótimo para os pais e para a escola, para eles é bom, mas que para os meninos isso não seria nada bom e que ninguém tá pensando neles. E depois a gente tem a cena em que ele conta isso para os meninos, todos se revoltam porque eles sabem que foi a mãe do Nao que fez isso. Só que para equilibrar esse astral, esse clima, o professor Sakurai chega aí com as chaves do torneio que chegaram por e-mail e eles vão descobrir o primeiro adversário que eles vão enfrentar. Isso deixa eles bastante animados. E eles começam a pesquisar um pouco sobre a escola que eles vão enfrentar primeiro e eles descobrem um rapaz, Hatanako Joy, alguma coisa assim. Ele é um mestiço. Mestiço parece uma forma tão pejorativa de falar, né? Mas eu não sei se tá errado. Inclusive vocês podem me corrigir aqui se mestiço for ofensivo ou não for. Mas ele é um rapaz mestiço e ele tá no segundo ano, só que ele tem um porte físico que surpreende os meninos. Ele é muito bonito e muito popular nas redes sociais porque ele é muito bonito. E o porte físico dele é de um rapaz mais velho. Ele é tipo muito alto, muito mais forte que outros rapazes e tá no segundo ano. Então os meninos decidem que precisam de um plano pra lidar com ele e com a equipe dele. E eles não sabem bem o que fazer, mas parece que o Yuta vai ter alguma ideia. E durante a noite a gente vê duas situações. O Yuta no quarto conversando com as irmãs dele, né? Ele tem duas irmãs mais velhas. Tá conversando com elas sobre alguma coisa e pede pra que elas não contem nada pra mãe deles.
mas o que parece ser é que ele tá pedindo roupas emprestadas para elas, porque elas estão falando sobre roupas que ficariam bem nele. E depois a gente vê também em casa o Nao, e ele tá jantando com a mãe dele, que fala de uma forma super efusiva, super carinhosa, achando bom o fato dele estar em casa cedo, porque o clube foi cancelado, e diz que já inscreveu ele em outro curso para aproveitar esse tempo. E ele concorda com tudo, completamente triste. Só que o que a gente vê é o real problema da situação do Nao com a mãe dele. A mãe dele não enxerga e não liga pra nada do que tá acontecendo com o Nao, porque ela tá super animada com o fato dele fazer outro curso e tudo, porque ela diz que ele está motivado, só que o rapaz tá completamente pra baixo, e isso é muito claro. Ele só responde ela por educação e obrigação, e pra meio que ela parar de encher o saco, só que ele tá super desanimado, super triste, e a gente vê como ela fica cega em relação a ele, e como ela não tá nem aí pra como ele tá se sentindo. E esse é o drama familiar e a situação na qual o Nao vive. Os meninos decidiram então aproveitar esse tempo que o clube foi obrigado a ficar parado e tentar espionar ou descobrir algumas coisas sobre os primeiros adversários dele, inclusive aquele Joy. E eles estão discutindo como eles podem fazer isso, porque eles não podem espionar a quadra, né? Porque eles correm meio que o risco de serem pegos, porque existem casos de chamarem a polícia por causa disso. Eles não podem simplesmente chegar lá e dizer quem eles são e pedirem para assistir, porque eles iriam ser cautelosos, já que saberiam que eram os adversários deles. E também foram colocados arbustos nas cercas e diversas coisas que dificultam muito espionar as quadras dos rapazes. E eles têm uma ideia, o Yuta tem uma ideia. Ele diz para os meninos se vestirem de meninas e irem espionar os rapazes. Muitas meninas, por serem fãs do Joy, de outros jogadores, né, elas ficam grudadas na cerca e nos arbustos, assistindo as partidas, batendo foto, filmando ele, e eles são super receptivos com isso, eles não ficam cautelosos e treinam normalmente. Então a opção seria se vestirem de meninas para que tivesse alguém lá que entendesse do jogo e pudesse filmar, gravar ou pegar aí alguns detalhes que eles pudessem aproveitar, porque se a própria Mitsui, por exemplo, fosse lá fazer isso, ela não ia entender nada, só ia dizer se os caras eram bons ou não. Então o Yuta dá essa ideia e a Mitsui observa os meninos pensando quem seria outro rapaz que poderia acompanhar o Yuta nisso, né, que ele poderia se vestir de mulher. E o Maki é logo o escolhido aí. E a gente chega agora simplesmente ao melhor momento desse episódio. Tudo valeu a pena em Hoshiai no Sora só por essa conversa, gente. É sério, eu fico muito emocionado com essa conversa. Eu lacrimejei, tipo, meu olho encheu de lágrima. E tipo, não é uma situação que eu vivo, mas aquela discussão foi tão importante pra mim. Foi tão importante ver aquela discussão sendo retratada de uma forma tão natural e madura em um anime, que eu fiquei muito emocionado. O Yuta e o Maki, eles estão no quarto se preparando aí pra se vestirem de mulheres. E o Yuta pergunta pro Maki se ele não acha estranho o fato do Yuta saber se maquiar, que ele aprendeu com as irmãs. E ele diz que não, mesmo que algumas pessoas pudessem achar estranhas. E essa conversa acaba indo pra um outro lado, quando o Maki fala sobre o Shou. Aquele amigo da mãe dele que a gente viu um dia à noite ali na casa deles. Ele conta que o Shou, na verdade, é um homem trans. E ele conta tudo que o Shou falou pra ele e sobre as suas vivências. O Shou, ele é um amigo da faculdade da mãe dele, né? Pelo que eu entendi, quando eles estudavam, ele ainda não tinha transicionado, isso não ficou bem claro pra mim, mas ele sempre cuidou do Maki quando o Maki era pequeno, quando a mãe dele não podia cuidar por estar sempre muito ocupada, e o Maki gosta muito dele, ama muito ele, e conta sobre as coisas que o Shou já contou pra ele. O Shou contou pra ele sobre como se sentia quando era mais novo, sobre como usar um uniforme escolar feminino deixava ele mal, sobre como ele começou a se questionar sobre o próprio corpo e o próprio gênero. E essa conversa, ela é levada num ritmo muito bom, onde o Yuta escuta calmamente o Maki contar as histórias do Shou, e ele conta de forma natural aquelas histórias. Não é tentando criar uma situação onde aquela história seja realmente impressionante. O Maki realmente conta aquilo de uma forma muito natural, porque aquilo é natural pra ele, ele conviveu com o Shou a vida toda. E ele conta em como o Shou se sentia, como aquilo fazia mal, como ele queria sempre atender as expectativas das pessoas, então ele levou muito tempo pra aceitar aquilo nele, e aquilo doía, machucava ele, e que quando ele conseguiu transicionar, a dor diminuiu um pouco. Ele ainda ali, como é que eu vou dizer, ele ainda não se sente completo, pelo que eu entendi da conversa, mas que a
dor diminuiu muito quando ele passou a viver como homem. E o Yuta entra na conversa dizendo que ele já se sentiu assim. A gente vê inclusive uma cena do Yuta lendo um livro sobre LGBTQ+, lendo sobre isso, sobre definições de gênero. E essa conversa migra para uma situação muito boa, onde eles dizem, né, dessa preocupação que existe em as pessoas se rotularem. Eu acho inclusive que os rótulos hoje em dia são importantes porque a gente vive em uma sociedade, em um momento da vida onde a gente precisa dos rótulos para lutar contra as pessoas que querem diminuir as outras. Os rótulos, eles se tornaram de certa forma importantes na luta contra as pessoas que têm preconceito contra as minorias. Eu gosto muito dessa conversa, porque é como ela deveria ser sempre. A gente não deveria precisar usar os rótulos em uma luta, ela deveria ser sempre natural, como acontece aqui. E nessa conversa dos dois, eles refletem em como é difícil tu ter que te definir, né? Tu ter que escolher um gênero, tu ter que... Como pra muitas pessoas é difícil isso. Tu te sentir realmente seguro dessa tua escolha, né? Em definir. E o pior é que tu não tem realmente tempo ou uma situação calma pra fazer isso. Porque a sociedade exige que tu te mostre de alguma forma. O Yuta, inclusive, ele fala em como ele se sente agora. Que ele já pensou várias vezes em se vestir de menina, mas ele não sabe se é realmente assim que ele se sente. E do que ele já leu dessas questões de gênero, ele acha que se enquadraria como um não binário. Mas essa conversa é muito natural entre eles e ela termina de uma forma maravilhosa. Quando o Yuta pergunta qual é o nome desse amigo da mãe do Maki, ele diz que é Shou. O nome era Shouko, né, que é um nome comumente feminino no Japão e as pessoas poderiam se confundir, e ele vive muito melhor hoje em dia usando apenas Shou. E o Yuta diz então que tem uma irmã dele que realmente chama ele de Yu, e o Maki, sendo o Maki, né, sendo simplesmente maravilhoso, ele diz que a partir de agora então ele vai chamar o Yuta de Yu, e o Yuta agradece. Cara, vocês não têm noção do quão maravilhosa e importante é essa conversa, e podem falar o que quiser, mas Hoshai no Sora é o melhor anime da temporada. Eu digo com toda a segurança do mundo, Hoshai no Sora é o melhor anime da temporada, e isso só faz dele, além de já ser, né, que ele já era antes o melhor anime da temporada, ele agora é um anime consciente que levanta discussões muito importantes de forma saudável. Os meninos saem então prontos, né, vestidos de meninas, surpreendem todos. Quando eles se encontram na estação de trem com os outros meninos, todos ficam muito surpresos do quão bom ficaram, e inclusive um outro rapaz, amigo deles da escola, vê eles e pergunta que são essas meninas, fica querendo paquerar elas, pedindo pra ser apresentado, pra conhecer elas, só que eles saem dali o quanto antes pra garantir que não sejam descobertos. E chegando lá no local, a Mitsui, ela ajuda, ela meio que afasta as outras meninas que estavam assistindo, que é um grupo de meninas mais velhas que estavam assistindo o treino, e ela meio que chama a atenção das meninas aí, indicando elas e tudo mais, pra dar espaço pros meninos assistirem a partida. E ela fica lá, inclusive sofrendo um bullying pesado na mão dessas meninas mais velhas, enquanto os dois conseguem filmar, gravar o treino deles. E quando eles terminam, então eles chamam a Mitsui pra ir embora, e ela sai de lá, ela tá muito cabisbaixa, muito triste. E todos os meninos são super receptivos e atenciosos com ela, limpam o tênis dela, no qual as outras meninas mais velhas pisaram, e a gente vê como a Mitsui tá se sentindo mal por ter sido intimidada, amedrontada daquele jeito por meninas mais velhas. E a gente sabe que isso não é bom, não é saudável pra ninguém, realmente é uma situação muito triste. Só que os meninos, eles se mostram abertamente receptivos, e ela realmente parece se sentir acolhida por eles. Parece que ela, por isso, essa é uma das questões que fazem ela se sentir bem perto dos meninos, por mais que ela sempre ache daquele jeito frio e arrogante, ela se sente bem perto dos rapazes. E voltando pra casa, o Yuta e o Maki estavam se tirando as suas fantasias, né, as suas roupas de garotas, e o Yuta puxa novamente a mesma conversa, dizendo que hoje ele viu uma escola só para meninas e que ele ainda não se decidiu. Vendo a escola só para meninas, ele não sabe se ele realmente queria passar a viver como uma garota. Só que ele tá em dúvida se ele realmente consegue continuar vivendo como um garoto, então ele tá aí se sentindo muito pressionado
impressionado porque ele ouviu falar ou leu que é importante tu mentalizar para que isso te ajude a decidir. Só que o Maki diz pra ele que ele não tem problema ele não tomar uma decisão, ele tem muito tempo, ele não precisa tomar essa decisão agora. Então, mais uma vez, Maki se tornando aí, se mostrando o personagem mais perfeito dessa temporada e quiçá desse ano. No dia seguinte, na escola, a gente vai ver os meninos e a Kanako, né, a Mitsui, conversando na sala, assistindo a partida dos rapazes. Eles são todos assustados porque o cara é muito bom, só que eles estão com uma mentalidade de que, tudo bem, são 3 partidas, se a gente perder pra esse cara, a gente só precisa ganhar as outras. E por incrível que pareça, a Mitsui, que sempre fica dizendo que eles são ruins e que o soft tennis é inútil, ela diz que se eles continuarem pensando assim, eles não vão ganhar nenhuma partida. E o Maki concorda com ela, porque esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude só vai levar eles a se acomodarem com uma derrota. E o Sakurai, professor, então, ele pede à treinadora, professora do clube de soft tênis feminino, uma nova partida de treino. E eu achei muito legal isso, porque parece que a gente voltou ao começo do anime, quando a gente viu os meninos naquela partida de treino desastrosa. E por mais que, eles já tenham tido essa partida de treino recentemente, a professora, ela aceita, porque ela notou a mudança no professor Sakurai. Ele tá mais dedicado aos meninos e ao clube. E os meninos também pedem a elas, o Ameno, né, o Itsuki Ameno vai pedir a irmã dele pra falar com a capitã, pra elas aceitarem essa partida. E ela tenta parecer indiferente, mas a gente sabe que elas também estão interessadas, porque elas também notaram a mudança dos meninos. E finalmente o drama da Mitsui e Kanako vai ficar mais claro pra gente. Ela visita o professor Sakurai, o professor de artes, para conversar com ele, e ela mostra o sketchbook e ela desenha muito bem, ele fica impressionado. Ela diz que nunca fez cursos de artes porque os pais dela não têm condições financeiras disso, e que inclusive eles acham aquilo tudo inútil e eles não deixam ela gastar com isso e tudo mais, e que ela deveria simplesmente estudar. O professor sabe que para pessoas comuns estudar normalmente é a melhor solução, né, pra arranjar um bom emprego e tudo mais. Só que ela fala abertamente em que ela entende agora por que ela quer estar sempre perto dos meninos. Porque ela fica falando sobre como o clube de soft tênis é inútil e tudo mais, só que ela é da mesma forma. Teoricamente, os desenhos dela também são inúteis, só que aquilo faz ela se sentir bem, assim como os meninos. E por mais que ela ache que eles são uns idiotas, ela sabe que se for assim, ela é uma idiota também. E finalmente ela falou sobre isso com alguém, finalmente ela foi atrás de alguém pra poder falar abertamente sobre isso. E ela fala abertamente sobre como ela se sente em relação aos pais dela, que dizem que esse tipo de pessoa, né, que fazem isso são pessoas detestáveis, que as pessoas deveriam estudar e trabalhar. Só que ela diz, então, que o mundo tá cheio de pessoas detestáveis, e a gente volta num flashback aquela cena dela, logo nos primeiros episódios em que ela tá na internet. Ela desenhou aí 2 meninas, 2 lolicons, e postou na internet, e vários homens fizeram comentários assim, sexualizando o desenho, e ela pensa nisso quando ela pensa em pessoas detestáveis e como o mundo tá cheio delas. Ela acaba indo embora sozinha e parando no meio do caminho, só que o Maki, o Yuta e o Toma encontram ela, e ela tá com uma cara bastante cabisbaixa, e o Maki vai e convida ela pra ir comer com eles. Ela não entende bem, né, porque ele normalmente trata ela mal, ele é meio grosso com ela, mas isso é meio que um mecanismo de defesa porque ela é assim com ele, e ele diz que percebeu que ela tá pra baixo e que comer nessas situações pode ajudar. O Yuta e o Toma tão lá de longe observando aquilo, né, vendo a forma do Maki reagir, e eles veem como o Maki é um cara incrível e como ele tá sempre ali quando as pessoas precisam de ajuda, e como ele consegue perceber isso de longe. E depois dos créditos a gente vai ver o Yuta indo entregar a roupa pra irmã dele, e quem entra no quarto e vê ele com essa roupa na bolsa é a mãe dele. E daí ela começa a fazer um interrogatório e falar diversas coisas bastante transfóbicas e tristes pra cima dele, sobre ele ser o único filho homem, que ela já tem 2 mulheres e onde é que ela errou na criação, esse monte de coisa que ninguém gostaria de ouvir. Isso deixa um gancho maravilhoso pro próximo episódio, só que deixa um gancho bastante preocupante, e esse episódio, ele é cheio de gatilhos, na real. Eu acho que ele traz discussões muito importantes, mas ele tem alguns gatilhos, né, dependendo das suas vivências, mas ele é super importante, e Hoshai no Sora vem aí se provando cada vez mais como um anime simplesmente sensacional.
E agora com esse gancho pro próximo episódio eles desenvolverem mais a história do Yuta, eu tô muito animado. E tem outros meninos que a gente precisa entender mais o que acontece com eles, agora que a gente viu um pouco mais do Nao e tudo mais. Eu tô bastante animado e o ritmo do anime, ele tá muito melhor do que eu imaginei, na real. Eu achei que eles tentarem desenvolver isso tudo ao mesmo tempo poderia atropelar as coisas, mas não, o ritmo do anime tá bem bom. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o episódio, porque eu quero muito conversar com vocês sobre isso, continuar discutindo esse episódio que é simplesmente maravilhoso e talvez o meu episódio favorito de Hoshiai no Sora. Eu vou amar esse episódio pra sempre. Não esquece que eu tô online praticamente todos os dias na Twitch, é twitch.tv/Gutonu, ou então você baixa o app no Apple Store, no Google Play e procura Gutonu. É só procurar a Twitch TV aí na Apple Store, na Google Play, baixar o aplicativo e então procurar Gutonu, me seguir lá e quando eu estiver online você recebe notificação, passa lá pra conversar comigo sobre anime, ou jogar comigo. Eu vou adorar te ter por lá. Me segue nas redes sociais, eu sou @Gutonu no Twitter e no Instagram. Deixe seu like se gostou do vídeo e pra gente mostrar aí o quão importante esse episódio foi. Se é novo por aqui e quer acompanhar todas as análises de Hoshiai no Sora até o final do anime, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber sempre que eu fizer um resumo e análise do novo episódio. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.